Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo sobre o Flamengo, e vamos trazer todas as informações dessa quinta-feira em relação ao rubro-negro carioca, que teve problema para retornar de Salvador. Pois é, teve voo adiado, chegou mais tarde do que imaginava, ou seja, atrapalhando a preparação já para o próximo duelo diante do Corinthians, que será no domingo, fora de casa, jogo importante. Será que Pedro vai estar à disposição? Nós falaremos no vídeo de agora, e no vídeo vamos trazer também atualizações sobre Michael. Pois é, e a notícia não é muito boa não, já a gente vai falar sobre isso. Tem também chegada de Carlos Alcaraz ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, iniciar a trajetória dele, mas não é Carlos Alcaraz não, vou chamá-lo de Charlie. Vou explicar já o porquê disso. Tem também imprensa paulista falando sobre Hugo Souza. Será que ele joga contra o Flamengo no domingo? Se jogar, o Flamengo tem dinheiro a receber, hein? Gonzalo Plata, e aí? Vem pro Mengão ou não vem? E Danilo, lateral direito da Juventus, pode pintar no Flamengo também? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Antes, quero fazer um agradecimento. Olha o presente que eu ganhei! Camisa do Wolverhampton, do João Gomes, cria do Ninho, jogador de seleção brasileira, um cara que mesmo lá na Inglaterra continua acompanhando o meu trabalho, e eu tive o prazer de ganhar essa camisa. Eu não vou mostrar a parte da frente porque tem uma outra bet patrocinando a camisa do Wolverhampton, por respeito à nossa querida KTO, não vou fazer isso. Mas João, muito obrigado, valeu pelo carinho, continua acompanhando o nosso trabalho aqui, lá no SBT também. Boa sorte nessa nova temporada aí no futebol inglês, que você continue voando, sobretudo com a camisa da seleção brasileira. Representa Pitbull do Ninho, tamo junto, valeu pelo presente aí, obrigado. Falei que ia agradecer, agradeci. Essa hora ele deve estar sem graça. Vamos lá, vamos para as informações. Carlos Alcaraz chegou ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira para se apresentar ao Flamengo e vestiu a camisa de número 37. Para os curiosos de plantão, qual número Carlos Alcaraz vai usar? Número 37, e o Alexandre, lateral esquerdo, deve usar a 26, pelo menos essa informação que me passaram, a confirmar se o Flamengo não mudar. Em entrevista à Flá TV, ele falou, abre aspas, para Carlos Alcaraz: domingo tem um jogo bonito contra o Corinthians e estou à disposição se o técnico quiser. Estava treinando na Inglaterra, estou bem fisicamente. E ele falou também sobre nome. Agora vocês vão entender por que eu vou chamá-lo de Charlie. Eu gosto que me chamem de Charlie. Sempre, de pequeno, me chamam de Charlie e não Carlos. Eu gosto mesmo de Charlie. Então, é Charlie, amigo. Você quer? Vai ser Charlie. Você chegou com tudo, custando caro, tem direito a escolher, vai ser Charlie. Agora é Charlie. Eu tenho que me acostumar, não posso falar Carlos Alcaraz, é Charlie Alcaraz, tá bom? Então vocês, torcedores, tratem de chamá-lo também de Charlie, que é assim que ele quer ser chamado. E quem chegou também nessa quinta-feira ao Rio de Janeiro foi a delegação do Flamengo, mesmo com atraso, porque o voo acabou sendo cancelado por conta de problemas lá em Salvador. Eles tiveram que esperar mais tempo do que se imaginava e chegaram quase no fim da tarde ao Rio de Janeiro. E as imagens não foram muito boas, porque Michael de la Cruz, dois jogadores que tiveram problemas musculares na coxa, inclusive vou até ler o comunicado do Flamengo, para que não tenha nenhum mal entendido. O Flamengo informou que os atletas de la Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita, serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro. Pois é, como o retorno acabou atrasando, eles não vão fazer exames hoje, quinta, vão fazer na sexta-feira, amanhã no caso. Mas as primeiras avaliações que eu tive acesso às informações sobre Michael não foram das melhores, porque me relataram, claro, ainda tem que esperar o exame, tá? Mas as primeiras avaliações não foram muito animadoras. Eles acreditam que pode ser de grau 2 para 3, ou seja, cerca aí de 28 dias longe dos gramados, pelo menos 3 semanas, tá? Segundo me relataram aqui, e é isso. Isso é sobre Michael, sobre De La Cruz a pessoa não me passou, sobre Michael, que acabou de chegar ao Flamengo. Então o Flamengo, que contratou um jogador na base da urgência, um bom jogador, diga-se de passagem, estreou muito bem, acabou de se lesionar e pode ficar aí um mês, pelo menos 3 semanas longe dos gramados e perder jogos extremamente importantes. Ou seja, vamos lá, os próximos jogos do Flamengo: contra o Corinthians nesse domingo, Michael fora. Contra o Bahia no dia 12 de setembro, provavelmente fora. E vamos botar aí como dúvida no jogo contra o Vasco no dia 15 de setembro, vai que a recuperação dele seja
mais rápido do que se imagina. Então, são 2 jogos extremamente importantes que o Michael estará ausente. E no caso de La Cruz, é esperar, até porque tem data FIFA depois do jogo contra o Corinthians. E ele, provavelmente, pode ficar à disposição aí do Uruguai. Então, é aguardar. Mas sobre o Michael, essa informação e não é das melhores, como eu havia dito para vocês. Eu sei que há um debate aí, porque o Flamengo nos últimos 15 dias teve 5 lesões parecidas dessa lesão muscular. E aí muita gente quer culpar alguém. Gente, quem sou eu para virar e dizer aqui na câmera para vocês, falar assim, é um absurdo o que o Flamengo vem fazendo, o que o departamento médico do Flamengo vem fazendo. Eu não posso fazer isso. Eu estaria sendo leviano e até maldoso. Eu não tenho conhecimento de causa. Eu não posso virar para vocês e falar que o preparador físico do Flamengo está errando na preparação física. Eu não posso virar para vocês e dizer que a fisiologia do Flamengo está errando em algo. E que o chefe do DM, o Márcio Tanuri, também está errando em algo. O que eu espero, como jornalista, e acho que seria até bom para vocês, torcedores, é que um profissional do Flamengo venha numa entrevista coletiva e explique o que está acontecendo, porque não é normal. O Flamengo está jogando muito. O Flamengo jogou menos que o Fortaleza, até o momento na temporada, menos que o Botafogo, menos que São Paulo. O São Paulo está disputando 3 competições também, tal como o Flamengo. As mesmas 3 competições. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e não ter essa quantidade de lesões musculares. Repito, não estou criticando o Flamengo, a preparação física, ninguém. Não estou aqui para isso e nem posso fazer isso. Não tenho conhecimento de causa para isso. Sou apenas um jornalista. O meu papel é questionar. É óbvio que eu questiono, mas eu acho que publicamente, numa entrevista coletiva, alguém poderia explicar essa situação. O Tite, por exemplo, a todo momento bota um auxiliar ao lado dele para dar entrevista coletiva. Por que ele não bota o preparador físico, o Fábio, para explicar essa situação? Por que o Márcio Tanuri não vem a público explicar? Seria, na minha visão, uma boa estratégia do próprio Flamengo. Porque o torcedor, de maneira geral, seja na rede social, seja nas ruas, está criticando bastante a preparação do Flamengo. Mas será que a preparação do Flamengo está errada? Eu vou pegar um tweet aqui do jornalista Luiz Gustavo, que eu li agora há pouco, antes de ligar a câmera. Ele botou, incansável, Gerson chegou a 34 partidas consecutivas nesta temporada, um número impressionante. A minutagem no camisa 8, isso sem contar os acréscimos. 34 partidas consecutivas, sendo 2.614 minutos jogados de 3.060 possíveis. Atuou pelo menos 45 minutos nos últimos 29 jogos. Em 19 das 34 partidas ele jogou os 90 minutos. Há necessidade de fazer isso? Meu ponto é, será que o Flamengo não está agora pagando com juros pelo fato de ter priorizado o Campeonato Carioca? Olha a quantidade de jogos que o Flamengo fez no Campeonato Carioca. O Flamengo priorizou o Campeonato Carioca. Isso virou debate, inclusive. O Tite chegou a poupar jogadores em outras competições para botar o time titular na decisão do Carioca no segundo jogo, quando já estava tudo bem encaminhado para o título. Esse é o grande debate. Eu não vou levantar a bandeira de que o DM do Flamengo está errado. Vou ficar aqui xingando o profissional do Flamengo. Eu não vou fazer isso. Repito, seria leviano e maldoso da minha parte. Não vou fazer isso. Mas ficam as informações para vocês. Domingo, Flamengo e Corinthians. Se o Hugo Souza entrar em campo, o Flamengo tem que receber R$500 mil do Corinthians. E segundo a imprensa paulista, o Corinthians já pagou a multa de 500 mil para o goleiro Hugo Souza poder enfrentar o Flamengo na Arena Neoquímica no domingo. O Flamengo ainda não me confirmou. Perguntei a algumas pessoas, ninguém me confirmou ainda, mas também não negaram. Vamos esperar as respostas e eu atualizo aqui para vocês. Gonzalo Plata deve chegar ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Ainda não tem nada assinado, pelo menos até a gravação desse vídeo. Até a gravação desse vídeo não tem nada assinado. Perguntei a uma pessoa do Flamengo, essa pessoa respondeu, se ele tivesse assinado, a gente já teria anunciado, como a gente fez recentemente com o Alexandre e o Charlie Alcaraz. Quase que eu falo Carlos Alcaraz. Charlie Alcaraz. Então, até o momento, o Gonzalo Plata não assinou, mas a tendência é que chegue ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Os colegas da ESPN ontem noticiaram que ele já estava no Rio. Não procede, pelo menos, a informação, segundo nós apuramos até o momento. Para finalizarmos nosso vídeo, um assunto que surgiu aí nas redes sociais, muita gente me questionando, Danilo, lateral direito da Juventus, vem para o Flamengo também? Pelo que eu sei, não sai, o Danilo não sai nessa janela de transferência. Não é nem se pode vir para o Flamengo, mas ele não sai nessa janela de transferência da Juventus. Isso foi me relatado, segundo uma pessoa que gere a carreira do jogador, que inclusive jogador de seleção brasileira. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resumão do dia aí do Flamengo. Tamo junto.
Um beijo. O Pedro fica... Eu quase esqueci de falar isso. O Pedro fica à disposição para o jogo contra o Corinthians no domingo, tá? Tá recuperado da lesão muscular. Pedro retorna, o que é uma baita notícia para o técnico Tite, diante de vários desfalques que ele vem tendo aí nos últimos jogos. Hora de falar sobre o Flamengo, que fechou com mais um reforço. Gonzalo Plata está contratado. Atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertencia ao Al Saad. As trocas de minutas de contrato já foram feitas. O atleta é aguardado nas próximas horas no Rio de Janeiro para sacramentar o acordo. O Flamengo, que já havia fechado com o Michael, com o Alexandro e também com o Carlos Alcaraz, emplaca seu quarto reforço nessa janela de transferências. Com isso, o rubro-negro já gastou com contratações em 2024 a incrível marca de 275 milhões de reais. Somente o Botafogo gastou mais. O Fogão já girou na casa dos 389 milhões, estou incluindo nessa bolada a chegada de Vitinho, lateral direito, que pertencia ao Burnley da Inglaterra. Só para completar sobre o Flamengo, Pedro deve ser novidade para o confronto contra o Corinthians, marcado para domingo, na Neoquímica Arena, volta extremamente importante para um setor com bastante dificuldade. Tudo porque Gabigol e Pedro se machucaram na mesma partida e o Carlinhos, que seria a terceira opção para centroavante, está bastante abaixo do nível dos demais. Bora falar agora sobre as contratações no Flamengo. Você sabia que Carlos Alcaraz, reforço anunciado pelo Flamengo nessa quarta-feira, é o mais caro da história rubro-negra? Operação de 110 milhões de reais junto ao Southampton. Quero utilizar essa contratação para contar para vocês quais foram os 10 jogadores mais caros que o Flamengo já contratou. Primeiro lugar para o Alcaraz, 110 milhões. Segundo lugar para o Pedro, 88 milhões de reais, todos os valores em real e no momento em que a negociação foi sacramentada. O Gerson, terceiro lugar, 85 milhões e 700 mil. Uma curiosidade sobre o Gerson, ele aparece duas vezes nessa lista porque foi comprado duas vezes pelo Flamengo em momentos distintos. Quarto lugar para o Arrascaeta, 79 milhões e meio de reais. O quinto com o Gabigol, 78 milhões e 600 mil. Sexto lugar com o De La Cruz, recentemente adquirido junto ao River Plate, operação de 77 milhões de reais. Everton Cebolinha é o sétimo, 73 milhões de reais. Gerson, na sua primeira chegada ao Fla, 49 milhões e 700 mil. Luiz Araújo, outro comprado recentemente por 48 milhões de reais. E o Vitinho é o único que não faz parte da era Rodolfo Landim, havia sido adquirido lá atrás por 44 milhões de reais. Detalhe importante: o Flamengo venceu o Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil em Salvador por 1-0, resultado que deixa o Fla bastante perto da semifinal. Mas a notícia triste, dois atletas sentiram dores musculares, o Michael e o De La Cruz, que não têm suas presenças garantidas nos próximos jogos. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro após vencer o Bahia por 1-0 nas quartas de final da Copa do Brasil, mas enfrentou um grande atraso no voo. Originalmente, a chegada estava prevista para as 14h25, mas a delegação só desembarcou no Galeão por volta das 18 horas devido a problemas com o voo. Durante o desembarque, chamou a atenção o estado físico de Michael e de La Cruz, que saíram do jogo com dores na coxa direita e chegaram mancando. Com o atraso, a previsão é que ambos realizem exames apenas na sexta-feira, o que torna improvável a participação deles no confronto contra o Corinthians, marcado para domingo na Neoquímica Arena. Em meio às preocupações, há uma notícia positiva: Pedro, que estava afastado desde o dia 15 devido a uma lesão na coxa esquerda, evoluiu bem e tem boas chances de retornar aos gramados no domingo. Ele já foi, inclusive, convocado para representar o Brasil na próxima data FIFA. Entretanto, o Flamengo ainda terá que lidar com outras ausências importantes: Everton Cebolinha, com ruptura no tendão de Aquiles; Vina, com ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e fratura da tíbia; Gabigol, com lesão na coxa direita; e Arrascaeta, com lesão no adutor da coxa esquerda, são desfalques confirmados para a partida. Além das notícias sobre os jogadores lesionados, o Flamengo recebeu nesta quinta-feira mais um reforço: Carlos Alcaraz, um meio-campista argentino de 21 anos, chegou ao Rio de Janeiro e já se colocou à disposição do time. Ele assinou o contrato com o clube até agosto de 2029 e vestirá a camisa 37. Alcaraz, que chega após uma passagem pelo Southampton, da Inglaterra, destacou estar em boas condições físicas e pronto para jogar, dependendo apenas da regularização de sua documentação. O jogador,
conhecido como Charlie, demonstrou entusiasmo em integrar o elenco rubro-negro e contribuir com o time. O argentino foi recepcionado por alguns torcedores no aeroporto, onde agradeceu a recepção calorosa e falou sobre sua expectativa em disputar posição no Flamengo. Alcaraz mencionou o apoio que recebeu de Alex Sandro, ex-companheiro de equipe, na decisão de se juntar ao clube carioca. O Flamengo pagará 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, pela transferência, tornando Alcaraz a contratação mais cara da história do clube.